e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que o irmão possa melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leia a revista das lições bíblicas, assista a esta pré-aula, leia o texto de apoio desta pré-aula, que ela é baseada no texto complementar que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical. Leia os outros textos de apoio que nós publicamos ao longo da semana, também no site do portal Escola Dominical. Acesse também as redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, onde o irmão terá links de dezenas de videoaulas, de outros textos de apoio, de slides e de outras lições, de outras faixas etárias e até de outros currículos da EBD. E também ouça as leituras diárias, breves comentários em áudio que nós disponibilizamos ao longo da semana dos textos sugeridos na revista das lições bíblicas. E se tiver alguma dúvida durante o seu estudo, acesse a sala dos professores do portal Escola Dominical, cadastre-se no site, o cadastramento é gratuito e o irmão poderá colocar ali a sua pergunta. Nós vamos nos abster de responder perguntas aqui no canal do YouTube, porque nós precisamos racionalizar o nosso serviço e nós não temos condição de ter 4, 5, 6 fontes de perguntas. Então nós estamos ali centralizando na sala dos professores do portal Escola Dominical. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede em São Paulo. Aqui nesta sala, todo sábado nós estamos aqui. E o irmão poderá, ao vivo, ouvir a transmissão, ou se morar aqui em São Paulo, ou na Grande São Paulo, ou estiver aqui por São Paulo, você é nosso convidado. Não precisa ser professor de escola dominical para assistir a nossa aula. É só vir aqui se você ama a palavra de Deus. Mas tudo isso, irmãos, é a preparação da aula da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é a igreja reunida estudando a palavra de Deus. A Escola Dominical é o povo do Senhor, na casa do Senhor, estudando a palavra do Senhor no dia do Senhor. Neste segundo trimestre de 2018, nós estamos estudando o tema Valores Cristãos, confrontando as questões morais de nosso tempo. Estamos estudando sobre a ética cristã e o nosso comentarista é o pastor Douglas de Almeida Batista, pastor das Assembleias de Deus em Brasília, na capital da República, e que foi o relator da comissão especial que fez a declaração de fé das Assembleias de Deus. E hoje estaremos terminando o primeiro bloco desse trimestre, que fala da liberdade e independência do homem, estudando a lição de número 3, ética cristã e direitos humanos. Ética cristã e direitos humanos. Quando se fala em direitos humanos, aqui no Brasil, as pessoas já pensam em moleza com bandido. Porque quando se fala em direitos humanos, se fala do bandido que é solto, se fala de melhores condições para o bandido, se pensa em impunidade. Essa é a ideia que se tem hoje em dia de direitos humanos aqui no Brasil, e é uma ideia equivocada. Os direitos humanos são os direitos do ser humano. Não tem nada a ver com moleza para bandido, com leis brandas, né? É verdade que as pessoas que defendem esta bagunça que está por aí, elas usam a expressão direitos humanos.
Elas gostam de dizer que são defensoras ou ativistas dos direitos humanos. Mas direitos humanos é algo muito diferente disso. É algo sublime, é algo muito bom. Embora também esteja a desejar a temática dos direitos humanos em relação à ética cristã. A ideia de direitos humanos é tão boa que, na verdade, os direitos humanos, eles têm origem na ética cristã. A ideia de que os homens nascem com direitos decorrentes da sua própria existência, de que os homens, por o fato de serem seres humanos, têm direitos, independentemente do governo, do lugar, da cultura, é uma ideia que tem sua origem na Bíblia Sagrada. É por isso que os direitos humanos devem ser valorizados, devem ser defendidos pela igreja, porque a ideia de que há direitos humanos é uma ideia que tem sua origem na palavra de Deus. E tudo que tem origem na palavra de Deus é bom, tudo que tem origem na palavra de Deus é verdadeiro, tudo que tem origem na palavra de Deus é certo. Os direitos humanos, elas têm a temática dos direitos humanos tem sua raiz na doutrina cristã, na ética cristã. A ideia de direitos humanos está vinculada à ideia da dignidade da pessoa humana. Se nós abrirmos a Declaração Universal dos Direitos do Homem, é um documento que foi feito pela Organização das Nações Unidas em 1948. Ela foi aprovada e publicada no dia 10 de dezembro de 1948. A Declaração Universal dos Direitos do Homem diz o seguinte no seu começo: considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Nesse documento, que é o primeiro e mais importante documento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, dos Direitos do Homem, é dito que o fundamento da justiça, da liberdade e da paz no mundo é o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana. Ou seja, por que existem os direitos humanos? Porque todo ser humano tem direitos decorrentes da sua própria condição de ser uma pessoa humana. É porque toda pessoa humana é digna. Existe a dignidade. O ser humano é digno. E porque o ser humano é digno, ele tem direitos. Todo ser humano tem direitos que não podem ser suprimidos, que não podem ser renunciados, alienados, retirados. Por quê? Porque o ser humano é digno. E de onde vem a ideia da dignidade do ser humano? O que é dignidade? Se eu for ao dicionário, eu vou encontrar que dignidade é a qualidade moral que infunde respeito, consciência do próprio valor, honra, autoridade e nobreza. Quando eu digo
que o ser humano tem dignidade, eu estou dizendo que o ser humano, ele merece respeito. Eu tenho que ter consciência de que ele tem valor, ele merece honra. Isso é dignidade. E quem me diz que o ser humano merece respeito, que o ser humano tem valor e que o ser humano merece ser honrado? Quem me diz que o ser humano tem valor, que o ser humano merece respeito, que o ser humano tem de ser honrado? É a palavra de Deus. Quando Deus resolveu criar o homem, e disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus, ao criar o homem, resolver criar o homem, ele disse que o homem seria a imagem e semelhança dele, e que o homem dominaria sobre toda a criação terrena. Ou seja, Deus disse que o homem merecia respeito e honra, porque ele era imagem e semelhança de Deus. É aí que está a dignidade do ser humano. A dignidade do ser humano está no fato de que todo ser humano, sem exceção, ele é imagem e semelhança de Deus. Quando eu olho o ser humano, ele é espelho de Deus. Ele me faz lembrar Deus. Ele é uma reminiscência de Deus. E por isso ele merece respeito. E por isso ele merece ser honrado. E por isso ele tem valor. A ideia de direitos humanos nasce da dignidade do ser humano. E quem criou o ser humano com dignidade foi Deus. A ética bíblica, a ética cristã, mostra que o homem tem valor, porque ele é imagem e semelhança de Deus. Quando nós vamos no Salmo 8, o Salmo 8, versículo 4: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. O salmista aqui, que é Davi, confirma o que está lá no livro do Gênesis. Deus coroou o homem de glória, de honra. O homem tem valor, tem respeito, tem honra, embora seja mortal. Deus o colocou numa posição elevada na face da terra. E por isso todo ser humano merece respeito, todo ser humano merece dignidade, todo ser humano merece honra, porque foi Deus quem deu esta dignidade para o homem. Então a temática dos direitos humanos, ela tem sua origem na palavra de Deus. E é só a palavra de Deus que dá este valor ao homem.
Se nós formos ver outras éticas, outras doutrinas religiosas, nós vamos verificar que esta ideia dos direitos humanos, de que cada ser humano tem uma dignidade, não existe. Se vocês forem à Índia, lá no hinduísmo, o homem vale menos do que a vaca. A vaca é sagrada na doutrina hindu, porque se entendem que as almas mais evoluídas encarnam como vaca. Por isso que eles não comem vaca. Carne de boi eles não comem. Um missionário que nós conhecemos, que trabalhou na Índia, ele se hospedou num hotel. Quando ele foi abrir um trabalho numa cidade, ele se hospedou num hotel e ele ficou horrorizado, porque o hotel estava cheio, o quarto dele estava infestado de baratas. Ele passou a noite matando barata. Acordou de manhã e foi reclamar na recepção do hotel. Ele disse: olha, vocês precisam limpar melhor aqui. Eu matei, inclusive ele pegou todas as baratas que ele matou e falou: eu matei essas baratas aqui, ó, esse monte de barata. Quando ele disse que tinha matado a barata, o recepcionista do hotel ficou apavorado, chamou o dono do hotel, expulsaram o nosso missionário da cidade. Por quê? Porque se entendiam que as baratas eram almas evoluídas. As baratas valiam mais do que os seres humanos. E por isso é que não matavam as baratas. E ele foi expulso da cidade porque ele estava trazendo maldição para a cidade, porque ele matou barata. Se nós formos na própria filosofia grega, Aristóteles, um dos grandes filósofos da Grécia, um dos principais responsáveis pelo pensamento ocidental, Aristóteles dizia que a alma do escravo era em qualidade inferior da alma do Senhor. Ele não considerava que todo ser humano era digno e que pela simples condição de ser homem, você tem dignidade. É a palavra de Deus quem dá dignidade ao homem. Por isso essa temática dos direitos humanos é uma temática exclusiva da doutrina cristã, da ética cristã. Os direitos humanos têm origem na doutrina cristã, na ética cristã. E hoje, quando se defendem os direitos humanos, e hoje, quando se tem ativismo pelos direitos humanos, isso só se deve à evangelização, à pregação do Evangelho, da Palavra de Deus, que fez com que a humanidade reconhecesse que o ser humano, ele merece respeito, independentemente da sua condição social, da sua escolaridade, da sua nacionalidade, pelo simples fato dele ser criado ser humano, ele tem direitos, ele merece respeito. E isto só se consegue entender se se sabe que Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, para dominar sobre a criação terrena. Então a temática dos direitos humanos, ela decorre do princípio da valorização da pessoa humana. A pessoa humana é o que há de mais valioso na terra. A pessoa humana é o que há de mais precioso sobre a face da terra, porque foi coroada de glória e de honra, e tudo foi posto debaixo dos seus pés na criação terrena. Essa realidade Jesus demonstra quando nós vamos lá
no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2, versículo 27, quando Jesus fala a respeito do sábado, olha o que Jesus diz, Marcos 2 e 27, e disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. O ser humano é a coisa mais importante que existe. Então todas as leis, todas as regras, todas as normas que existem por causa do homem, e não o homem por causa das leis e das normas. E a ideia de direitos humanos é essa. Existem direitos que se sobrepõem a qualquer regra, a qualquer norma que um governo vá fazer. Por quê? Porque todas as leis, todas as normas, todas as regras, elas têm que beneficiar o ser humano. Elas existem por causa do homem. O homem é mais importante do que as leis, do que as normas, do que as regras. Porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Toda a ética gira em torno do homem. E os judeus, por exemplo, colocavam o sábado acima do homem. Quando Jesus curou uma pessoa no sábado, eles disseram, quebrou a norma do sábado. E ele não tinha quebrado nada. Jesus sempre cumpriu a lei. O que ele quebrava eram as invenções, porque os fariseus tinham criado 39 mandamentos complementares à guarda do sábado. Mas quando Jesus curava alguém no sábado, ele estava mostrando que o homem não existe por causa do sábado, mas o sábado existe por causa do homem. E você fazer o bem ao homem é a razão de ser de existir a lei. A lei existe para bem do homem. O homem é mais importante, é a coisa mais valiosa do mundo, é o ser mais valioso da terra. Por isso que Jesus veio morrer pelo homem. Ele se fez homem e entregou a sua vida para salvar o homem. Tamanho valor que o homem tem. Essa é a ideia dos direitos humanos. Existem direitos que decorrem da própria existência do homem. E esses direitos são fundamentais para o homem. E não nenhum governo, nenhuma cultura, ninguém pode suprimir, violar ou desrespeitar esses direitos. Porque esses direitos decorrem da dignidade da pessoa humana. E quem fala que o homem é digno é a palavra de Deus. Então um cristão não pode ser contra os direitos humanos. Um cristão não pode falar mal dos direitos humanos. Porque os direitos humanos decorrem do princípio da valorização da pessoa humana, do princípio da dignidade da pessoa humana. A Constituição do Brasil coloca a dignidade da pessoa humana como uma das bases da nossa sociedade. O artigo 1º da Constituição diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos 3: a dignidade da pessoa humana. É uma das bases da nossa sociedade, da nossa Constituição, das nossas leis, é a dignidade da pessoa humana. E foi a palavra de Deus, a ética cristã, quem disse que o homem é digno, porque ele é imagem e semelhança de Deus. Esse é o objetivo da salvação. Jesus veio restaurar a nossa condição de imagem e semelhança de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo lá em 2 aos Coríntios,
capítulo 3, versículo 18, ele diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O que é o crescimento espiritual do crente? O que é o nosso desenvolvimento espiritual? É ser cada vez mais imagem e semelhança de Deus. Por que eu tenho que ter uma vida espiritual abundante? Por que eu preciso me aproximar cada vez mais de Deus? Para cada vez mais ser imagem e semelhança de Deus. Então jamais um cristão pode violar os direitos humanos. Jamais um cristão pode desrespeitar a pessoa humana. Pode concordar com aquilo que desrespeita a pessoa humana. Por quê? Porque se Jesus veio ao mundo para que nós fôssemos cada dia mais imagem e semelhança de Deus, como é que eu vou concordar em desrespeitar um homem, um ser humano, negando que ele é imagem e semelhança de Deus? Se Jesus veio nos fazer cada vez mais imagem e semelhança de Deus, eu e você temos que lutar e mostrar a todos os homens que eles são imagem e semelhança de Deus. E por isso todo ser humano tem que ser respeitado, tem que ser honrado. Todo ser humano tem que ser bem avaliado. Eu tenho que dar o valor, o devido valor ao ser humano. Mas não é só isso. O ser humano, veja o que disse a Declaração Universal dos Direitos do Homem: inerente a todos os membros da família humana. O ser humano, ele não vive só. O ser humano, ele se relaciona com Deus e com os outros seres humanos e com a terra. O que foi dito ali? Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os répteis. O ser humano, ele foi criado para se relacionar com Deus, com o próximo e com as demais criaturas. Como é que ele pode dominar as outras criaturas se ele não se relaciona com elas? Como é que ele pode ser administrador de Deus na terra se ele não se relaciona com Deus? E como é que ele pode cumprir isso se não é bom que ele esteja só? E portanto ele tem que estar com outros semelhantes, com outros seres humanos. Então o homem, sendo imagem e semelhança de Deus, assim como Deus vive numa comunhão, numa unidade que envolve as três pessoas, o ser humano também tem que viver numa comunhão, numa unidade com Deus, com o próximo e com a natureza. Existe essa dimensão relacional. A Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que cada ser humano é digno, mas que ele faz parte da família humana. E de onde vem isso? Vem da Bíblia. A lei de Moisés, que é a lei de Deus, ela dizia que o homem tinha que ter um correto relacionamento com Deus, com o próximo. Quem diz isso é Jesus. Mateus capítulo 22, versículo 35.
E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. O que Jesus está dizendo aqui? Que a lei toda se resume ao amor a Deus e ao amor ao próximo. O homem, como a imagem e semelhança de Deus, ele só é digno se ele tiver um relacionamento com Deus e com o próximo e com a natureza. A dignidade do homem exige que haja uma comunhão entre os homens e que eles saibam se relacionar com Deus e com o próximo. O correto relacionamento com Deus é o amor. O correto relacionamento com o próximo é o amor. E o novo mandamento que Jesus traz repete o antigo. O novo mandamento repete o antigo. João 15 e 12. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. O novo mandamento de Jesus é exatamente o mandamento da lei de Deus, de Moisés. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Deus, Jesus é Deus, Ele nos amou. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E Ele manda que nós nos amemos uns aos outros. É o amor a Deus e o amor ao próximo. Assim o homem será a imagem e semelhança de Deus. Se ele tiver o correto relacionamento entre Deus e o próximo. E é aí, neste ponto, é neste momento que nós temos que analisar a questão dos direitos humanos. A raiz da ideia de direitos humanos está na ética cristã. A origem da ideia de direitos humanos está na doutrina cristã e só na doutrina cristã. Mas, a ser imagem e semelhança de Deus nos leva a ter um bom relacionamento com Deus e um bom relacionamento com o próximo, para que eu possa dominar a criação terrena e cumprir a vontade de Deus. A ideia de direitos humanos, historicamente, ela se desenvolve no período das chamadas ideias liberais, lá no século XVIII. Antes, você já tinha a ideia dos direitos naturais. Na verdade, já na Idade Média, que é baseada no cristianismo, na doutrina cristã, nós temos a ideia dos direitos naturais, ou seja, são direitos que decorrem da própria natureza humana. Direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade, direito à igualdade, direito à honra, ao respeito. São direitos que decorrem da própria natureza humana. Todo ser humano, ao ser criado, tem direito à vida, tem direito à liberdade, porque ele é imagem e semelhança de Deus. Agora, na época do século XVII, século XVIII, o que nós vamos ter? Nós vamos ter na Europa a questão do absolutismo monárquico, ou seja, os reis que governavam os vários países da Europa, que não tinham limites, né? Havia se desenvolvido a ideia da origem divina do poder. Então se entendia que os reis eram autoridades constituídas por Deus e não tinham limites.
contra esta ideia da ausência de limites, o chamado absolutismo monárquico, surgem as ideias liberais. E as ideias liberais diziam o quê? Diziam que o ser humano, por ter direitos, pelo simples fato de existir, por terem dignidade, mereciam ser respeitados. Existiam direitos que não podiam ser violados pelo governo, pelos monarcas, pelos governantes. Os governantes tinham limites. E essa ideia, que é a filosofia liberal, que dizia que os estados, os governos, tinham de ser limitados, porque existiam direitos de cada ser humano que são superiores aos direitos dos governantes. Estas ideias foram o pano de fundo de dois importantes movimentos que ocorreram no século XVIII. Em 1776, os Estados Unidos da América se declararam independentes da Inglaterra. E eles firmaram um documento que é a Declaração de Independência dos Estados Unidos. E a Declaração de Independência dos Estados Unidos, no seu início, diz que todos os seres humanos nascem iguais e têm direitos inalienáveis, direitos íncitos, inerentes à condição humana, entre os quais o direito à vida e o direito da busca da felicidade. Em 1789, ocorre a Revolução Francesa. E também a Revolução Francesa elaborou um documento, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E no começo dessa declaração se diz que todos os homens nascem iguais e têm os mesmos direitos fundamentais. Então nós vemos aí, nesse pensamento liberal, tanto na independência americana quanto na Revolução Francesa, a ideia de que os homens têm direitos pelo simples fato de existir, têm uma dignidade, e que esta dignidade é decorrente da condição de ser humano. E é interessante que tanto na Declaração de Independência dos Estados Unidos, quanto na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, se reporta a Deus. Os dois documentos, pelo menos a primeira Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela fala que porque foram criados por Deus, eles têm esse direito. Aquela ideia que eu já falei aqui para os irmãos. Mas quando a gente vai na Declaração Universal dos Direitos do Homem, da ONU, de 1948, quer dizer, quase 200 anos depois, a ideia de Deus desaparece. Por quê? Porque ao longo do século XIX e no século XX, houve uma dissociação da filosofia política, da ideia de Deus. E aí se quis construir uma ideia de direitos humanos sem se reportar a Deus, deixando Deus de lado. E aqui acontece o que aconteceu na aula passada, que a gente falou da ideologia de gênero. Todos os homens nascem iguais, são dignos, mas não é porque é a imagem e semelhança de Deus. Eles são dignos porque eles são seres humanos. Eles são dignos porque isso decorre da lógica. Se esquece que o homem é a imagem e semelhança de Deus, e se quer construir uma dignidade sem se reportar a Deus. É a ideia da independência. Mais uma vez,
O homem quer viver sem Deus. E ele então começa a construir os direitos humanos sem se reportar a Deus. Aí não dá certo. Além desses primeiros direitos, que foram reconhecidos lá na Revolução Americana, na Revolução Francesa, direito à vida, direito à propriedade, direito à liberdade de culto, direito à liberdade de expressão, direito de liberdade de manifestação, que são chamados os direitos de primeira geração, foram reconhecidos outros direitos, os chamados direitos de segunda geração, que são os direitos sociais e os direitos econômicos, o direito ao trabalho, o direito à saúde, o direito à previdência social, o direito à educação, são os direitos sociais e econômicos, que são chamados os direitos de segunda geração. E depois foram reconhecidos outros direitos, os chamados direitos de terceira geração, o direito do consumidor, o direito ao meio ambiente equilibrado, o direito ao desenvolvimento, são os direitos de terceira geração, que dizem respeito à dignidade da pessoa humana. Mas o temário dos direitos humanos começou a prescindir, a dispensar a figura de Deus. E quando nós dispensamos a figura de Deus, quando nós deixamos Deus de lado, nós perdemos a noção da dignidade do ser humano. Perdemos a noção da dignidade do ser humano. Porque a dignidade do ser humano só existe porque o homem é imagem e semelhança de Deus. Se eu não considero mais o homem imagem e semelhança de Deus, se eu não considero que o homem merece respeito porque ele é imagem e semelhança de Deus, eu começo a desprezar o homem. E em nome dos direitos humanos, eu começo a violar o próprio homem. E é o que está acontecendo hoje em dia na ONU. Você não sabe que a Organização das Nações Unidas, ela tem um viés anticristão. Não é de hoje que a burocracia da ONU, os funcionários da ONU, as ideias dominantes na ONU, e há fundadas suspeitas de que existem dentro da ONU organizações até satanistas. A ONU procura construir direitos humanos sem se reportar a Deus, muito menos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E é por isso que, e eu coloquei aí no nosso esboço, o antigo chefe da Igreja Romana, o Papa João Paulo II, quando ele escreveu uma encíclica, né, que é uma carta, uma meditação, né, que é o Evangelium Vitae, e nós vamos falar muito sobre esse documento durante as próximas lições, que é o documento onde ele defende a vida, né? Evangelium Vitae quer dizer o Evangelho da vida. Ele diz que hoje em dia, em nome dos direitos humanos, se está a violar, a desproteger e a aviltar a pessoa humana. Então se criou, por exemplo, o direito da escolha da mulher. A mulher tem o direito de escolher se quer ou não ter o filho quando engravida. E aí se libera o aborto. Mas o que é o aborto? É a violação do direito à vida, que é o primeiro direito fundamental do ser humano. É o direito à vida. Quando você diz que a mulher pode abortar, que ela tem o direito de escolha, você está violando o direito à vida do feto, que é o primeiro direito humano, é o direito à vida. Mas por que você chega a essa condição? Porque você deixou Deus de lado. A partir do momento que você deixa Deus de lado, você não reconhece o nascituro, aquele que vai nascer, como imagem e semelhança de Deus. Se você não considera
o nascido como imagem e semelhança de Deus, você não considera, não dá respeito ao homem. O homem só merece respeito se ele for considerado imagem e semelhança de Deus. Se ele for considerado um amontoado de células, ele não merece mais respeito. Ele vale menos do que um animal. O problema dos direitos humanos é que a partir do momento em que se dispensou a ideia de imagem e semelhança de Deus, se começaram a construir novos direitos humanos, que não são direitos humanos. Na verdade, são desrespeito ao ser humano. Na verdade, são desprezo ao ser humano. Porque o homem, ele não pode ser valorizado se ele não for considerado imagem e semelhança de Deus. Porque o homem, para ser valorizado, ele tem que estar na dimensão da comunhão com Deus e da comunhão com o próximo. E é por isso que, por exemplo, o direito da escolha da mulher é um egoísmo. É a prevalência do egoísmo, do individualismo, em detrimento da família humana. É por isso que muitos direitos, por exemplo, aquela Carta da Terra, que foi declarada na ONU, no final da década de 90, na década de 90, logo depois da Eco 92, que foi aqui no Rio de Janeiro. É por isso que muitos direitos hoje do meio ambiente colocam a natureza acima do ser humano. Consideram o ser humano um problema para o meio ambiente. E não se tem nenhuma dúvida de se exterminar o ser humano, se necessário for, para manter algumas espécies existentes. Essa ideia do aquecimento global, por exemplo, coloca o homem como vilão. O homem é o vilão. Estão quase dizendo: tirem o ser humano da terra, que a terra fica preservada. Em nome dos direitos humanos, se está violando, se está desrespeitando o ser humano. Os direitos reprodutivos, essa história que nós vimos da ideologia do gênero, se tentou aprovar na ONU algum tempo atrás o direito fundamental de escolher o gênero, considerar isso um direito humano. Não conseguiu passar ainda por causa dos países muçulmanos, que não aprovaram isso. Mas se for aprovado isso, o que é? É o desrespeito do direito que o ser humano tem de desenvolver a sua natureza, como nós vimos na lição passada. Em nome dos direitos humanos, se despreza o homem, se desvaloriza o homem. E isso é coisa do diabo. Porque quem quer desvalorizar o homem? Quem é que tem prazer em aviltar, oprimir, desvalorizar e destruir o homem? É o diabo. O diabo odeia o homem. Então a temática dos direitos humanos tem origem na ética cristã. A temática dos direitos humanos tem que ser defendida pela igreja. Porque a ideia de que o homem tem direitos pelo simples fato de existir decorre do princípio da valorização da pessoa humana, porque foi Deus quem deu valor ao homem ao criá-lo à imagem e semelhança de Deus. Mas a partir do momento em que a temática dos direitos humanos desprezou a figura de Deus, dispensou a figura de Deus, isto faz com que os direitos humanos passem a trabalhar contra o ser humano,
os direitos humanos passem a ser um fator de desrespeito e desvalorização da pessoa humana. E é contra isto que a igreja tem que se levantar. A igreja não tem que se levantar contra os direitos humanos, mas a igreja tem que mostrar que o homem só é valorizado se ele for imagem e semelhança de Deus, e se ele for levado a ter uma vida de comunhão e de amor a Deus e ao próximo. Este é o devido valor que Deus deu ao homem. Este é o devido lugar do homem. Este é o verdadeiro humanismo. Às vezes se pergunta, a igreja é humanista? Sim, a igreja é humanista. Mas ser humanista é colocar o homem no seu devido lugar. E o lugar do homem não é no lugar de Deus. O homem não é igual a Deus. O homem não está livre do domínio de Deus. O homem depende de Deus. É livre para obedecer ou não a Deus, mas ele somente será um verdadeiro homem se ele estiver em comunhão com Deus e com o homem. Se eu não enxergar no homem a imagem e semelhança de Deus, se eu não enxergar no homem aquele que tem que amar a Deus e ao próximo, eu jamais valorizarei o homem. E qualquer direito humano, qualquer teoria de direito humano que dispense isto, não valoriza o homem. Não é um verdadeiro humanismo. É uma forma enganosa, ardilosa, de se destruir o homem, de se desprezar o homem, de oprimir o homem, de aviltar o homem. É o que nós temos visto nos dias de hoje. Em nome de direitos humanos, você despreza o ser humano, você desvaloriza o ser humano, você considera o ser humano um nada. Esses que defendem a impunidade, que defendem a falta de castigo do criminoso, por exemplo, em nome dos direitos humanos, ele está desprezando o ser humano. Sejamos honestos. Hoje em dia, diante da violência que nós temos e desse discurso de direitos humanos, que valor se está dando à vida humana? Quando se defende, por exemplo, a menoridade penal, que o cidadão, independentemente do que faz e do que deixa de fazer, não responda, ainda que pratique crimes horrendos, faltando um mês ou um dia para fazer 18 anos. Qual é a consequência disso? Nós estamos dizendo que a vida humana não vale nada. Que o ser humano não vale nada. Isso em nome dos direitos humanos. Mas são falsos direitos humanos. Porque o direito humano, ele decorre da valorização da pessoa humana. Então não façamos confusão. Devemos defender os direitos humanos. Porque os direitos humanos, essa ideia surge da Bíblia, surge de Deus. O homem vale, é o ser mais valioso da face da terra. E tudo nós devemos fazer para valorizar o homem. E tudo existe em função do homem. Mas falar em direitos humanos, esquecendo-se de Deus, é mentira, é engano. Porque não há direito humano sem que se reconheça que a dignidade do homem está no fato de que Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Amém?